A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, como vocês estão, tudo bem? Estamos chegando mais uma vez com palavras de paz. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário e, como eu sempre digo, para mim é um imenso prazer, uma grande satisfação poder ir até onde você se encontra agora, levando a palavra de Deus, levando o ensinamento, o aprendizado, através de cada estudo que o Senhor nos proporciona, né, está agora compartilhando, dividindo com os irmãos. Então, esteja já compartilhando, esteja fazendo aí com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Já cumprimento aqui a nossa querida diaconisa Vicentina, o nosso diácono Ellison. Que Deus esteja abençoando a todos vocês, minha esposa, a pastora Vera Alice. Que todos estejam já fazendo aí a sua parte, né? Eu sempre digo, compartilhe, curta, dê um joinha, aperte o coraçãozinho, faça algo diferente. O Valdinei Rodrigues também está chegando conosco aí. Que Deus esteja já fazendo com que a nossa vida seja alcançada através da sua palavra. Pastor Ailton Nunes, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, meu pastor, que Deus continue também abençoando. Irmã Maria Cleudes, mais uma vez a senhora está conosco aí para nos dar todo o entendimento. O Senhor vai nos fazer aprender acerca da sua palavra. Elisângela Aquino, diaconisa, a paz, minha amada, seja bem-vinda. Nós estamos chegando agora, um pouquinho atrasado aí, nós estávamos num trabalho de ação social, um trabalho onde nós levamos, né, a palavra, levamos o alimento, fazemos com que pessoas que estão em situação, às vezes, menos favorecidas, estejam recebendo também um pouco daquilo que o povo da igreja tem doado, o povo da igreja tem contribuído, né? Um alimento, uma roupa, um agasalho. Está aqui conosco também a evangelista Hilda Fátima, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Que Deus esteja nos abençoando, esteja nos fortalecendo a cada dia mais e mais, para que nunca venhamos olhar para trás, mas prossigamos para o alvo que é Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É algo impressionante, né? E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em um texto muito conhecido, um texto bem explorado pelos pregadores, por aqueles que são instrumentos nas mãos do Senhor para levar toda uma sabedoria, um conhecimento às pessoas que buscam mais do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmã Arlete de Paula, seja bem-vinda, minha amada. Que Deus esteja usando a vida da senhora para ser uma multiplicadora agora de bênçãos na vida de muitas pessoas. Faça isso, compartilhe, não deixe de dar o joinha. Ju Gomes, nós também estamos chegando aí junto com o nosso querido irmão Alexandre. Que Deus esteja abençoando a todos, que Deus esteja alcançando a casa de todos vocês aí de uma forma poderosa. Então, hoje eu estava falando, a paz, pastora Edna, eu estava aqui meditando com o Senhor, enquanto eu vinha, né, do trabalho social, e falava assim: Deus, o que eu vou trazer hoje? Qual é a palavra que o Senhor deseja falar ao coração do teu povo? Qual é a palavra que o Senhor quer levar de esperança, né, de grande alegria, para que o coração do teu povo seja incendiado de fé? Incendiado, vamos dizer assim, de uma promessa gloriosa, de uma palavra realmente que transmita para os nossos corações a paz. Aí Deus, Ele me fazia lembrar de uma passagem muito fácil de se aprender, de se entender e compreender o agir, o poder de Deus, né? Aí eu falei assim: Senhor, qual seria esta passagem? Qual seria o momento da história bíblica que o Senhor queria hoje que nós viéssemos a aprender, viéssemos a tomar posse verdadeiramente? Aí o Senhor falou assim: olha, compartilha com o meu povo acerca da passagem mais fácil de se entender, mais fácil de se compreender. Aí eu falei: qual que é essa passagem, Senhor? Mais fácil, a passagem mais tranquila de se absorver o ensinamento. Ele falou assim: ensina o meu povo acerca do chamado. Chamado de quem, hein? Será que você consegue entender qual foi o chamado mais fácil? O chamado mais, vamos dizer assim, mais compreensível, né, aos nossos olhos? Aí o Senhor falou assim:
compartilha com o meu povo chamado de um jovenzinho, pequenininho, menor da sua casa, aquele que às vezes ninguém dava valor, ninguém pensava que seria alguém realmente importante numa nação tão gloriosa, tão gigantesca como Israel, né? Aí Deus, agora você já entendeu, né? Deus falou assim, prega sobre Davi, fala sobre o pequeno Davi, aquele que tinha grandes qualidades, não aos olhos dos homens, mas perante o Senhor. Fala sobre Davi, que tinha uma promessa como Jeremias desde o seu nascimento, alguém que foi marcado para ser separado, alguém que foi determinado a triunfar, alguém que tinha sim obstáculos a serem enfrentados, lutas a serem guerreadas, mas que tinha dentro de si uma garra, uma determinação acerca de tudo quanto o Senhor a ele havia confiado. Davi, ele já nos ensina algo glorioso, quando o texto começa a falar acerca da sua história. Davi era um jovem diferente dos demais jovens da sua época. Davi, ele sempre foi compromissado com as coisas que traziam responsabilidade. Em Numa Duarte, Davi, ele tinha uma diferença, né? Ele se ocupava com as coisas importantes. Ele não se deixava se envolver com as coisas desnecessárias. Davi, tão jovem, ele cuidava do rebanho do seu pai. Ele cuidava das ovelhas de Jessé. Ele tinha uma ocupação. Ele tinha algo para ser feito. Ele não vivia, vamos dizer assim, de uma forma dissoluta, ou seja, sem sentido, sem propósito. Davi era alguém que preocupava-se em se ocupar, porque no mundo diz que mente vazia, oficina do diabo. Já a palavra de Deus diz que nós que somos servos do Senhor vivemos em prol de um propósito, em prol de algo determinado de Deus. E Davi, ele tinha algo. Davi era diferenciado. Davi, ele tinha algo que o marcava, que deixava ele realmente diferente dos demais e principalmente dos seus irmãos. Davi, ele não tinha o Espírito Santo ainda. Ele vai receber o Espírito Santo no momento em que ele é ungido. Mas Davi, ele tinha características, ele tinha aptidões diferentes dos demais. Davi, ele era um jovem cheio de qualidades. Ele era um jovem que tinha realmente características marcantes de um vencedor. Davi, ele era assim, de um semblante, vamos dizer assim, sutil. Ele era formoso à vista de muitas pessoas, era até ruivinho, né? Ele era engraçadinho, vamos dizer assim, na linguagem mais coloquial. Davi, ele tinha algumas características que fariam qualquer pessoa olhar para ele e o desejar como um filho, ou como um rapaz que pudesse fazer algumas coisas para a sua casa, para o seu trabalho. Mas Davi, ele tinha uma qualidade aos olhos de Deus que era diferente. Davi, ele tinha um coração diferente. Deus, ele olha para nós, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, quando Deus, ele passa a procurar na terra os seus adoradores. Deus, ele busca aquele que o adora em espírito. Ele busca aquele que o adora em verdade. E que tem um coração quebrantável, um coração diferenciado. Davi, ele tinha um coração diferente dos seus irmãos. Davi, ele tinha um coração realmente que podia ser trabalhável. Um coração sensível, não um coração de pedra. Como diz o livro, né, do profeta Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, ele fala para nós que muitos têm o coração de pedra, e que deveriam receber um coração de carne. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ainda jovem, Davi, ele se diferenciava dos demais. Ele tinha algo que a gente pode chamar de visão espiritual.
Ele tinha uma visão aguçada, ele conhecia as coisas realmente do trono, ele conhecia as coisas do céu. Davi, ele salmodiava, ele cantava louvores ao Senhor. Em todas as suas, vamos dizer, situações difíceis, Davi, ele criava uns salmos. Ele escrevia um salmo para glorificar a Deus. Ele sabia que aquele dia, aquele momento, a circunstância que ele atravessou, que ele estava passando, serviria para usar o Senhor como testemunho para outras pessoas. Quando nós lemos hoje o Salmos de número 23, Davi, ele estava contando justamente este momento da sua unção, da sua escolha diante dos seus irmãos. Ele fala assim: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo que o Senhor sempre cuidou dele. Quando ele estava deixado de lado, quando as pessoas à sua volta não se importavam com Davi, Davi está dizendo assim: o Senhor foi o meu pastor. Ele me conduzia, ele me guiava, ele me sustentava. Ele refrigerava a minha alma, porque Davi também, como ser humano, Davi ficava chateado. Davi ficava entristecido. A alma de Davi, às vezes, ficava uma alma realmente apertada, porque ele sentia a indiferença, ele percebia que dentro da sua casa ele não era a preferência de seu pai. E nem por isso Davi, ele se entristecia, porque Davi, ele sabia que Deus, o Senhor, tinha para ele algo grandioso. Deus tinha para Davi algo extraordinário. E eu já quero dizer isso para você. Às vezes você se sente a pessoa desprezada, a pessoa menosprezada dentro da sua casa, no meio onde você convive, mas Deus, Ele tem sido o teu pastor. Deus está te sustentando, Deus está te fortalecendo a cada dia, Deus está te mostrando realmente que Ele é contigo. Às vezes o desprezo, ele faz parte do processo aonde a paternidade de Deus, ela passa a ser reconhecida por cada um de nós. É necessário ser esquecido, abandonado, rejeitado por todos para ser realmente encontrado, valorizado e de uma certa maneira, agora, chamado, né, para perto do Senhor. E Davi, ele foi escolhido. Davi, ele não sobrou na mão de Deus. Davi era escolha de Deus. Por mais que o homem deixou Davi por último, Deus havia escolhido ele primeiro. É isso que a gente às vezes não entende, né? O homem nos deixa por último. O homem nos deixa para a última escolha. Mas Davi já era a escolha de Deus desde o princípio. Samuel que não entendia isso. Samuel que não havia visto Davi ainda. Mas Davi já era a escolha de Deus. Você já foi escolhido do Senhor. Ainda que o homem te coloque como a última opção, ainda que você seja a pessoa que vai ser dada a chance por último, Deus te escolheu primeiro. Deus te escolheu desde o ventre, Deus te separou desde o momento em que você foi gerado, desde o momento em que você foi gerada. Deus está dizendo para nós que Ele nos conhece muito bem, Ele sabe quais são as nossas aptidões. E nós precisamos confiar nisso. Davi, quando ele vai escrever no Salmo de número 23, ele fala assim: o Senhor preparou uma mesa, Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça, o meu cálice transborda, e certamente habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabe, ele sabe que o Senhor o escolheu para triunfar. Davi sabe que o Senhor o separou para uma obra grandiosa, uma missão extraordinária. E aí eu te pergunto, você tem certeza do teu chamado? Você reconhece aquilo que Deus ele tem te confiado? Você tem certeza de que hoje o Senhor ele te chamou a viver coisas grandes? É isso que Deus ele está chamando a cada um de nós a viver. E Davi, quando ele vai enfrentar Golias, quando Davi ele vê aquele gigante que afrontava e amedrontava todo o exército de Israel, Davi ele encheu o peito de força, ele deu aquele suspiro, né, e falou assim: eu enfrentarei esse gigante. Eu vou, em nome do Senhor dos exércitos,
o Deus de Israel, eu vou derrubar esse gigante e vou fazer ele engolir toda a afronta que ele tem deliberado com os seus lábios. Davi confiava em Deus. Davi sabia que o Senhor era com ele. Por isso que ele vai escrever outros salmos dizendo: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu alto retiro em quem eu confiarei. Ele é o meu escudo, a minha fortaleza. Porque Davi sabe em qual Deus ele está depositando a sua confiança. Davi conhecia o Senhor. Davi sabia como que Deus era capaz de mudar, de transformar a vida dele por completa. É isso que nós temos que ter em nossas mentes. A convicção, a certeza de que o nosso Deus não falha, que o nosso Deus está conosco a todo tempo e a todo momento, ainda que seja para nós difícil, ainda que a caminhada seja árdua, nós temos que confiar no Senhor. Nós não podemos deixar que nada nos afaste, nos separe do verdadeiro amor que há em Cristo Jesus. Davi, ele sabia. O triste, Davi erra, como todos nós um dia vamos errar. Davi comete um deslize feio, que será cobrado a preço de sangue, a preço de morte. Mas Davi se arrepende, ele reconhece, ele não deixa que aquela situação, uma única situação a qual ele erra, apague toda a sua trajetória com Deus. Isso aqui é forte para nós. Muitos que servem ao Senhor, por conta de um deslize, o inimigo consegue fazer aquela pessoa ficar bloqueada. A pessoa serve ao Senhor, sempre foi fiel a Deus, e por conta de um erro cometido, o inimigo, ele coloca na mente da pessoa que ela não é mais amada, que Deus não mais conta com ela. E aquela pessoa se entrega, aquela pessoa, ela se lança a uma amargura, a um sofrimento, a uma depressão. Davi não. Davi, ele vai se colocar a chorar, ele vai jejuar, ele não vai querer comida, ele não vai querer beber, ele não vai querer saber de som de música, de nada. Davi vai buscando o Senhor. Ele quer uma resposta de Deus. Aí quando Deus fala assim: Davi, não tem jeito, o teu filho vai morrer, porque o teu pecado, ele foi grande. E a palavra já tinha sido liberada, como ele tomou a única ovelha daquele homem, tendo ele outras ovelhas, ele pagaria do mesmo modo. Então, Deus, ele não volta atrás na sentença, ele não tira a consequência do erro de Davi, mas ele é disposto a perdoar Davi, porque Davi se dispôs a buscar o perdão de Deus. É isso que nós, enquanto servos e servas de Deus, devemos aprender. Por mais que erremos, por mais que cometamos erros diante do Senhor, temos que estar dispostos a reconhecer as nossas falhas, a buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar ao Senhor enquanto Ele está perto, sabendo que o pecado gira em nossa volta e cria uma barreira, impedindo nós de enxergarmos ao Senhor, mas Deus nos vê, Deus nos ouve. E a palavra diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não nos possa abençoar. E nem os seus ouvidos agravados de modo que Ele não possa nos ouvir. Ou seja, ainda que o nosso pecado seja como a escarlata, como o carmesim, Deus fará com que todo o pecado cometido por aquele que se arrepende diante dele seja transformado numa brancura como a lã branca, como a neve, para nos fazer vivenciar o diferencial de Deus. Davi nos ensina isso, que todo servo de Deus, todo escolhido do Senhor, pode passar por um momento de fraqueza, e pode até cair, pode até errar, pode até cometer deslizes, e deslizes gravíssimos perante o Senhor. Mas isso não diminui o amor de Deus para conosco. Isso não nos deixa, vamos dizer agora, à margem. Mas Deus,
Ele é capaz de nos perdoar, ele é sensível ao nosso clamor. E quando Davi clama, Deus ouve, Deus responde, mas não tira a consequência. A consequência permanece. Mas Davi, ele vê a mão de Deus trabalhando em favor da sua vida. A paz, meu irmão Reginaldo, nós vamos aprendendo a cada dia, a cada momento. Quando Davi, ele realmente tinha muito a nos ensinar, né? Davi sofreu grandes embates, né? Davi, ele viveu uma aflição muito grande da sua própria casa. Ele foi perseguido pelos seus próprios filhos. Ele viu o seu filho o fazendo ser envergonhado diante de toda a nação. Ele viu a sua casa tendo seus pilares de sustentabilidade sendo removidos. Davi teve que fugir como um fugitivo. Ele teve que abandonar o seu lar às pressas para que ele não cometesse nenhum mal contra o seu filho e que o seu filho não cometesse nenhum mal contra ele, sendo seu pai. Então, Davi, ele tinha uma qualidade também muito importante. Ele era sensível à voz de Deus. Ele era sensível à direção do Senhor. O que falta para muitos de nós hoje, na nossa caminhada, é a sensibilidade. É sermos mais sensitivos diante da voz do Senhor, diante da direção de Deus. Por que muitos de nós erramos e permanecemos errando, ou seja, permanecemos no erro? Porque não somos capazes de reconhecer que somos falhos e que carecemos, necessitamos do auxílio do Senhor. Há pessoas que, infelizmente, quando elas estão erradas, elas pedem conselhos. Mas por mais que você dê a esta pessoa o conselho que ela precisa, ela não obedece. Ela não escuta. Há pessoas que quando estão num aperto, ela pede direção, ela pede por oração, ela pede que você ajude ela a sair daquele momento difícil. Aí você vai lá, ensina, aconselha, fala tudo, mas a pessoa é cabeça dura. A pessoa é cabeça, vamos dizer assim, vamos dizer assim, igual concreto. Você pode bater, que parece que a pessoa não entende, não entra na mente dela. Só o Espírito Santo, né? Aí tem aquela expressão que a gente usa, só Jesus na causa. Só Jesus para poder mudar essa cabeça dura, essa mente cauterizada. Vamos ser como Davi. Vamos ser mais sensíveis à voz de Deus. Vamos ouvir mais a direção do Senhor. Vamos ser mais obedientes. Lembra quando Davi estava lá em Ziclague? E que ele pediu a direção do Senhor, e o Senhor falou assim, pode ir, Davi, porque de certo você alcançará essa tropa e trará de volta tudo aquilo que foi roubado, saqueado. Porque Davi se propôs a buscar a Deus e também propôs ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque muitas pessoas querem falar com Deus, me desculpa a franqueza. Tem muitas pessoas assim, Deus, eu quero falar com o Senhor, mas não quer ouvir. Tem pessoas que só querem falar, mas nunca estão prontas a ouvir. E Deus, ele quer falar, ele quer te ensinar. Mas você tem que estar disposto a ouvir, disposto a ouvir e obedecer também a direção de Deus. Deixar de ser cabeça dura. Deixar de ser uma pessoa cauterizada da sua própria vontade, no seu próprio entendimento e buscar o novo de Deus, a direção do Senhor para resolver os seus grandes dilemas, as situações que te aforgentam hoje. Pedir ao Senhor a direção, ser humilde, ter um coração quebrantado. Davi, ele, quando erra também, quando ele vai buscar a arca, na casa de Abinadab, Davi, ele reconhece que ele errou. Ele é capaz de agora retroceder nas suas ações, ir até ao sacerdote e falar assim, eu errei, eu pequei. Como eu faço? Porque eu quis buscar na casa de Abinadab a arca do Senhor, porém, eu não fiz da maneira certa porque tudo deu errado. Está entendendo algo? Quando você não faz do jeito que Deus manda, por mais que você tenha boa intenção, tudo dá errado.
Por que dá errado? Porque Deus está te mostrando que você está na direção errada, que você não está fazendo da maneira certa. Só que a teimosia da pessoa, a pessoa é teimosa em querer insistir no erro. Está vendo que tudo está mostrando que ela está indo na direção errada, na contramão de Deus, mas ela insiste. Se tiver no veículo, até aperta o acelerador. Meu Deus, aprende a frear. Aprende a reduzir a marcha. Tem hora que é necessário engatar a ré. Tem hora que é necessário retroceder para que Deus nos coloque na direção correta. Está compreendendo? E Davi, ele tinha esse entendimento. Por mais que ele é rei, por mais que ele for escolhido, ele tinha que sempre estar debaixo da direção do Senhor, orientado e conduzido por Deus. Que assim sejamos nós, como Davi. Davi, quando ele vai chegar o seu momento, né, de partida, quando Davi ele vai, né, fazer a sua oferta para a construção do reino, né, do palácio, do templo, né, que Salomão vai edificar, Davi, ele reconhece que Deus fez tudo por ele, tudo, e que nada foi adquirido ou conquistado pela força do seu próprio braço. Que possamos ser como Davi, reconhecer que tudo que temos e somos provém do Senhor, nada de nós mesmos. Que possamos ser humildes, ao ponto de reconhecer a soberania de Deus e a nossa fraqueza. Vamos orar? Já são 00:03, eu quero orar por você, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Amém? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Tu és soberano, Tu és grandioso, és o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. És o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o advogado fiel, o príncipe da paz. O Senhor é aquele grande galardoador que nos recompensa em tudo quanto fazemos e confiamos em Ti. O Senhor é aquele que por nós se entregou em morte de cruz. O Senhor é aquele que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O Senhor é aquele que, proferindo o juízo, também nos proporcionou escape, pois não deseja nos ver aniquilados, mas antes completamente transformados, regenerados, num pensamento, numa conduta, numa postura diferenciada de tudo quanto já estamos vivenciando há anos perante o Senhor. E é este Deus que eu clamo agora, para que o Senhor faça de cada pessoa que comigo está orando novos Davis, homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor, dotados de um conhecimento, de uma sabedoria extraordinária. Meu Deus, que nós possamos sim reconhecer os nossos erros, fraquezas que cometemos, deslizes que praticamos, mas que possamos crer que em todas as coisas o Senhor está conosco, está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos conduzindo, nos levando a uma intimidade mais profunda, a um momento mais surreal diante do Senhor, uma experiência além do natural, que possamos experimentar, meu Pai, daquilo que é sobrenatural, que a nossa vivência, experiência com o Senhor seja cada amanhecer transformada e renovada, que possamos viver o novo que o Senhor tem para as nossas vidas, que a nossa vida, meu Pai, se alegre em estar na Tua presença. Que o nosso grande propósito, que o nosso maior foco seja permanecer no centro da Tua vontade. Portanto, agradecemos ao Senhor por esse dia extraordinário de segunda-feira. E já lhe apresentamos e consagramos a nossa terça-feira, sabendo que o Senhor nos honrará, nos mostrará o quão bom, agradável e perfeito é o teu caminho para com as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Deus.
Engrandecido seja o Senhor, e em todo o tempo seja o autor e o consumador da nossa fé. Como Davi, eu peço que o Senhor levante esta pessoa que estava caída, que estava sem força, que não tinha como vencer o obstáculo, a dificuldade que a cerca, mas nos dê a sabedoria e a certeza de que o Senhor conosco está falando. E que a cada fala do Senhor, uma porta excelente se abrirá. Uma passagem a qual ninguém ainda havia experimentado irá se abrir perante cada um de nós, para que possamos ser completamente abençoados, bem-aventurados no Senhor. É o que eu lhe peço, Pai. Desde já lhe agradeço, e que assim, meu Deus, seja feito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, minhas queridas. Eu creio, nosso Deus é maravilhoso. Você é o Davi da sua casa. Você é o Davi da sua família. Deus te levantou ainda pequeno para fazer grandes obras. Fátima Amaral, creia. Existe algo ainda que não fora desvendado. Existe algo ainda que parece estar limitando. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Ele desata os nós. Ele faz algo grandioso ser estabelecido. Haverá um testemunho grande, aonde o nosso coração também se encherá de alegria. Porque Deus começou já a boa obra. E ele é fiel para concluí-la. Pode ter certeza, viu, minha amada? Em nome do Senhor Jesus. A todos vocês eu deixo o meu forte e carinhoso abraço. Que Deus abençoe e continue iluminando a cada um de nós. Irmã Arlete, aquele abraço. Saudade do seu sorriso, hein? Das suas risadas e gargalhadas. Que Deus abençoe a vida da irmã. Que Deus prospere o caminho de todos vocês que estão comigo todos os dias. Nilmar, Maria Cleude, Ju, Alex, Vicentina, Elisângela, Pastor Ailton, Evangelista Hilda, nosso querido Ellison, Valdineia e todos, sem exceção. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, mas Deus não se esqueceu de ti. Amém? Forte abraço, gente. Até logo mais, quando eu volto às 23h30 com mais palavras de paz.